quais são os tipos de investimentos que são perfeitos para quem está iniciando agora a investir? Olha, quando eu comecei, eu colocava literalmente tudo dentro da poupança. Não pensava duas vezes. Caía um dinheiro na minha conta, ia direto para a poupança. Depois eu tentei aquele lance do Bitcoin, que vocês lembram que eu comentei em algum dos vídeos. E aí depois eu fiquei no CDB. Foi literalmente tudo que eu fazia. Só que hoje eu tenho total consciência e segurança que existem investimentos muito melhores do que a poupança. Eles serão, obviamente, tão seguros quanto e trarão um retorno muito maior. Mas antes da gente começar a falar sobre os melhores tipos de investimentos para iniciantes, é importante eu te alertar de alguns tipos de hábitos que precisam ficar lá no passado, tá bom? Porque assim vai ser mais fácil para você investir tanto na sua vida quanto no seu futuro. Embora também seja extremamente importante você descobrir o que é que você deve investir, tão importante quanto você descobrir o que você não deve investir. Por isso que eu, Denise, criei esse canal. O objetivo dele é literalmente ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais sobre o mundo financeiro, fazer com que vocês se autoeduquem neste assunto, porque são coisas que a gente ouve tanto no nosso dia a dia e na maioria das vezes a gente não tem noção do que as pessoas estão falando. Então, se você ainda não segue esse canal, por favor, comece a seguir, e se você já o segue, compartilha com alguém que você sabe que quer mudar de vida, que não sabe por onde começar. O que a gente precisa hoje em dia é literalmente conhecimento para a gente parar de deixar aqueles planos no papel, ou melhor, na nossa mente, e começar a dar os primeiros passos para a mudança da nossa vida. E uma regra básica para iniciantes é simples. Se você está colocando muito dinheiro dentro de alguma coisa e o máximo que você está ganhando com isso são dívidas e afago no seu ego, obviamente esse é um investimento ruim quando ele não te traz retornos. É fácil achar exemplos próximo da gente. Vai me dizer que você não conhece ninguém que tem carro, que não usa ele para trabalhar, ou seja, não usa ele para coisas essenciais e acaba tendo um monte de dívidas só para manter aquele carro, só para poder manter status. Outra coisa é você simplesmente comprar móveis caros para poder ter uma casa bonita, que aliás, todo mundo quer ter uma casa bonita, mas não necessariamente a gente tem que comprar móveis caros para ter uma casa bonita. Como evitar isso? Simples. Você quer ter o carro para poder viajar pro final de semana? Aluga o carro por um final de semana. Vai sair muito mais barato você literalmente alugar o carro por alguns dias do que você ter uma dívida de anos extremamente alta e ainda dívida de manutenção e de gasolina. Então você pode evitar esse tipo de dívida. O Brasil, São Paulo principalmente, está com trânsito insuportável. Por que você está mantendo o carro sendo que provavelmente você mal usa? Sobre os móveis, é simples. Compre de segunda mão. Existe o OLX, Facebook Market, existe o Mercado Livre. Na Austrália, que é um país extremamente rico, as pessoas tiram um dia da semana justamente para deixar os móveis na rua e assim aqueles que tiverem interesse vão lá naquela rua e pegam os móveis. Eu já montei minha casa com móvel de segunda mão, já peguei coisa na rua porque vale a pena e não tem vergonha nenhuma em relação a isso. Agora, se um país que tem gente com muito dinheiro faz isso, por que o Brasil continua com essa mania de querer impressionar? Continua com essa mania de querer fazer bonito? Gente, não pense em fazer bonito, pense em fazer certo junto a você, próximo a você. Qual que é o certo com você? Guardar dinheiro porque você tem um objetivo no seu futuro. Siga esse objetivo. Grude nele e faça o máximo que você puder para poder atingir. Embora comprar produtos extravagantemente caros pode te ajudar sim a continuar na moda, acompanhar a moda ou até participar de um grupo do seu bairro ou um determinado grupo específico, ou até você continuar com esse vício de comprar jogos, comprar livros, comprar produtos de cabelo, comprar produtos de beleza, vai sim te fazer um agrado momentâneo, mas manter esse status, sustentar esse status só para poder fazer bonito para alguém não é bom, não é sustentável, porque só vai fazer um agrado no seu ego. Manter um status mais caro do que a sua renda mensal não é sustentável. Vocês viram o que aconteceu algumas semanas atrás, quando a Havaianas lançou aquela parceria com a Dolce & Gabbana? Vocês viram o tamanho das filas para aquelas pessoas comprarem uma Havaiana que custa mais de R$300? Eu não tenho nada contra isso. Se você tem dinheiro, compra o que você quiser, porque é importante que a gente se sinta feliz. Porém, a gente tem que ter consciência da profundidade da nossa carteira. Se você não tem R$300 sobrando na sua conta bancária, por que cargas d'água você vai meter esse tipo de coisa que é extremamente desnecessária no cartão de crédito só para seguir a moda? É isso que a gente tem que parar e pensar.
É necessário? É essencial? Não é? Então tem que ir para minha conta poupança. É importante a gente de verdade ter em mente que a gente precisa gastar o nosso dinheiro conscientemente para que o nosso futuro seja um futuro agradável, um futuro financeiro que a gente possa literalmente sentar e dormir bem. Isso não significa que você só vai aproveitar a sua vida quando você for idoso. Não é o objetivo quando a gente se refere a não gaste dinheiro com besteira. O objetivo aqui é você gastar o dinheiro consciente dos seus limites. Você não pode literalmente só gastar para agradar uma sociedade que no final não vai estar lá no futuro para poder te ajudar. Então você tem que se ajudar agora para que no futuro você possa gastar com o que você quiser. Agora, sem enrolação, gente, vamos logo falar dos melhores investimentos para iniciantes, vamos lá? Para aqueles que estão literalmente dando os primeiros passos no mundo dos investimentos e ainda tem um orçamento restrito, tem várias opções bem promissoras e acessíveis. Se você tem um orçamento de até R$500 por mês, considere essas seguintes opções. Olha a primeira aqui com a gente. Onde é que a gente pode adquirir, gente? Então, sempre que a gente pensa na ideia de investimento, a primeira palavra que vem na mente é banco. Pode ser tanto o banco tradicional quanto o banco digital. Só que existem outras opções. Uma delas é corretora de valores, você também tem plataformas de investimentos e você tem, inclusive, agentes autorizados. Pois é, lá no site do Tesouro Nacional vai ter uma lista onde eles vão mostrar para vocês quem são as instituições ou pessoas autorizadas a operar o Tesouro Direto. Coisas que devem ser consideradas quando você decidir pelo Tesouro Direto, tá bom? Primeira, taxa de administração. Dependendo da empresa que você optar, ela vai ter uma taxa de administração, então fique de olho nessa cobrança, porque às vezes ela é alta, então você pode até escolher uma instituição diferente. Aí a gente tem as tributações. A primeira seria o Imposto sobre Operações Financeiras, que seria o IOF. Essa daqui é cobrada se você tirar o dinheiro que você investiu em menos de 30 dias. Então vai ter IOF naquele investimento, tá bom? E a última seria o Imposto de Renda, que a gente já sabe, de 15% a 22% sobre o rendimento, não sobre o valor total. O que significa? Você depositou R$100, aí você teve um lucro de R$10, o imposto de renda vai ser cobrado nos R$10, não nos R$100, tá bom? Isso é muito importante de lembrar, tá? Liquidez significa a facilidade com que o investimento tem de se tornar dinheiro. Então, o Tesouro Selic, ele tem uma liquidez diária, significa que você pode sacar a qualquer momento se você quiser. O Tesouro, IPCA e o pré-fixado, eles são indicados a serem sacados na data do vencimento. Então, se você acha que você pode querer sacar a qualquer momento, você tem que levar isso em consideração, tá bom? Outra coisa é o risco. Riscos são baixíssimos, mas eu tenho que deixar claro isso para vocês, tá bom? Existe risco. O primeiro seria a variação do preço antes do vencimento. Estamos falando do Tesouro, então pode ter variação de preço. E o outro seria o risco soberano, que é aquele onde o governo não consegue arcar com as dívidas públicas. É muito difícil, mas pode acontecer. E quanto é que você pode começar a fazer investimento? Você pode fazer investimento com R$30. Óbvio que tudo vai variar conforme a cotação do dia e o tipo de título que você vai comprar, mas de R$30 a R$40 você já consegue iniciar esse tipo de investimento. É muito mais normal você fazer aporte único para esse tipo de investimento, mas você pode fazer mensalmente. Então, do mesmo jeito que você faria a poupança, você pode fazer aporte mensal, que vai te ajudar justamente a você criar o hábito de poupar. Então, é uma ótima opção para você também esse, tá? E na nossa segunda opção, a gente vai ter a chance de fazer uma diversificação com baixo custo. Por quê? Os fundos de índice, ou ETF, ou Exchange Traded Funds, eles são uma escolha excepcional para poder acompanhar o desempenho de alguns índices, como o Ibovespa, ou melhor, o B3, ou o S&P 500. Por quê? Eles te proporcionam uma exposição a diversas empresas do mercado. Eles estão como uma cesta cheia de ações diferentes. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês lá atrás do bolo de chocolate delicioso? É literalmente a mesma coisa. Ao invés de você comprar só uma ação de uma específica empresa, você vai comprar de várias. Por exemplo, se você escolher a B3, você vai estar literalmente investindo em ações de empresas como Petrobras, Bradesco, Itaú, entende? Ou se você for lá para S&P 500, você vai estar literalmente investindo em empresas como Google, como Amazon, como Meta, como Apple. Então, por isso que os fundos de índice são tão legais, porque você investe em empresas enormes e literalmente com um pouquinho só de dinheiro. Então, vale a pena.
Ok, os locais de adquirir é praticamente os mesmos do Tesouro, tirando a parte do governo, tá bom? Então você tem banco digital, corretoras de valores, empresas de investimento, todas elas você pode comprar esses fundos de índice, tá bom? E o valor inicial para poder adquirir é de R$100. Ele pode ser tanto aporte único quanto aporte mensal. Por que o aporte mensal? Porque você pode continuar injetando dinheiro ali naquele seu investimento, tá bom? Então é super válido. Para esse investimento a gente vai ter a taxa de corretagem e a taxa de administração. Tudo vai variar literalmente da empresa que você escolher. E, obviamente, o imposto de renda também pode incidir sobre esse investimento, tá bom? Coisas a serem consideradas para esse tipo de investimento, acho que o primeiro a gente vai falar, conhecer o índice que você está investindo, tá bom? Então, você tem que acompanhar o caderno de finanças, porque assim você vai saber o que está acontecendo naquele grupo que você está querendo investir. Ou até acompanhar as fofoquinhas das finanças. Fofoquinhas, vamos pensar. Quando você vê alguma coisa falando sobre o Elon Musk, ou quando você ouve falar sobre o CEO do Facebook ou do TikTok. Algumas vezes é fofoquinha e, por incrível que pareça, elas têm um impacto enorme no mundo financeiro. Então, é importante a gente acompanhar, sim, esses cadernos de finanças, gente. A liquidez vai depender diretamente do tipo de ETF que você escolheu, tá bom? Então, é importante você lembrar disso antes de você colocar o seu dinheiro em qualquer fundo, porque se acontecer de você decidir liquidar aquele dinheiro, pode acontecer de você não conseguir, tá bom? Outra coisa, a gente sabe que é uma cesta onde tem várias empresas dentro, logo o risco diminui, mas ele não some. Tem a volatilidade, que significa que uma empresa pode mudar o valor dentro daquele grupo. Por exemplo, eu já vi uma situação de um fundo de investimento onde uma das empresas estava de verdade negativa, caindo, e o valor que estava lá do fundo não alterou ou não diminuiu, porque as outras empresas daquele grupo, ou seja, daquele fundo de índice, estavam valorizando. Então, era uma empresa fora, vamos dizer, uma de 15 empresas, uma de 50 empresas estava perdendo valor e não eram todas. Então, por isso que a gente fala que o risco, ele cai drasticamente, porque você tem várias empresas no meio, tá bom? Para esses dois, a gente muda pouquíssimas coisas, tá bom? Você vai continuar podendo contratar em bancos, corretoras de valores, bancos digitais, empresas de investimento. Você também vai ter opção de aporte único ou aporte mensal. Isso é idêntico aos outros, não muda absolutamente nada. O que muda é que esse tem isenção de imposto de renda para pessoa física, e isso faz ele muito mais atraente, não faz? Pois é. Uma coisa que você também tem que considerar para esse tipo de investimento é o rendimento, porque ele tem a opção de pré-fixado e pós-fixado, e isso vai fazer diferença no final, tá bom? Essas opções, elas têm prazo de vencimento e prazo de carência que devem ser observados, tá bom? O prazo de vencimento pode variar de 90 dias a 5 anos. E tem a carência vai depender literalmente da empresa que você contratou, porque isso pode impactar diretamente na liquidez. O que significa que, dependendo da carência, você não vai poder retirar esse dinheiro antes. Para ficar mais claro, eu e minha nega, a gente decidiu fazer um exemplo para vocês. A minha nega, para quem não sabe, é a minha amiga inteligente artificial que tem me ajudado com alguns tipos de exemplos, tá bom? Então, neste caso, eu dei para ela alguns parâmetros. Neles eu disse, eu quero fazer um investimento de 1 ano. Na primeira opção, quero fazer um aporte único e na segunda opção, quero fazer um aporte mensal, tá bom? Os dois vai ter o mesmo valor de investimento, ou seja, R$500. Então, no mensal, eu vou fazer R$100 mês 1, R$100 mês 2 e assim sucessivamente até chegar no 500. No outro vai ser um único depósito de R$500 e os dois vão ser por 1 ano. Então, vocês vão ver aqui entrando a poupança, qual que é o resultado da poupança se eu deixo ela por 1 ano, no aporte único, no aporte mensal. Você vai ter o Tesouro Selic, você vai ter o Tesouro IPCA, LCI, LCA e o Ibovespa. O que a gente consegue ver nesses exemplos, tá? A gente vê que a poupança vai sempre ser aquela que vai te dar uma menor rentabilidade, enquanto o Ibovespa, ou seja, o título, é aquele que vai te dar uma rentabilidade muito maior. Então é sempre muito bom vocês olharem antes de vocês deixarem seu dinheiro parado na poupança. Ela é segura? É óbvio que é segura, mas não é a melhor opção para você, provavelmente. Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo dos comentários para vocês as taxas utilizadas para você terem noção, tá? Para vocês verem que está dentro do que a gente está acostumado a ver. Eu fiz todos esses exemplos na minha calculadora financeira e no Excel só para ter certeza que as taxas aplicadas nas fórmulas certas se aplicavam e davam esse valor final e realmente deu o valor final, tá bom? Se vocês quiserem saber quanto que é o valor que vocês vão depositar vai dar em rentabilidade, no site dos bancos normalmente dão essa opção. Se não, entra no contato deles e pergunta para eles quanto seria o valor final de rentabilidade. Eles sempre têm ferramenta para esse tipo de coisa, tá
tá bom? É sempre muito bom a gente ver que a gente tem mais de uma opção. A poupança não é a sua única saída se você não tem conhecimento de nada. Lembra, você tem várias opções e você tem que usar todas que estiverem em seu favor, tá bom? É sempre um prazer ter vocês aqui, então é ótimo ter visto vocês acompanhando esse vídeo até o final. Fiquem para os próximos, se quiserem saber de alguma coisa a mais, não deixem de deixar nos comentários. E um beijo, obrigada e não deixem de se inscrever no canal. Até a próxima!